Iniciando a gravação, possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Isaia. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pessoal, quando eu li esse evangelho, eu sempre leio esse evangelho antes para conversar, quando eu faço o evangelho diário, nos vídeos e na live, e me veio muito à cabeça uma coisa aqui. Sigam a linha de raciocínio. Que depois eu vou usar o evangelho para, digamos assim, fomentar essa linha de raciocínio. O primeiro chamado do ser humano, o ser humano foi criado, o sentido da vida do ser humano, a finalidade para a qual o ser humano foi criado, foi para a santidade. Mas ainda antes até da santidade, o ser humano ele foi criado para a felicidade. Porque pense comigo, lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou as coisas e viu que tudo aquilo era bom, ele em sua infinita compaixão e amor, ele olhou assim: caramba, eu não quero viver essa alegria sozinho, porque tudo que eu criei é bom e belo. Então ele disse: vou criar uma criatura especial, a minha imagem e semelhança, para que ela contemple comigo toda essa felicidade, por meio da sua comunhão comigo e com tudo isso que eu criei. Dito isso, ele criou o homem. E quando ele criou o homem era muito feliz, porém, ele caiu no pecado da soberba, da vaidade, de querer se igualar a Deus. Um pecado muito parecido com o de Lúcifer, o Satanás, o demônio, E com esse pecado primordial, do homem, que a gente vê narrado em Gênesis, de Adão e Eva e tudo, adentrou dentro do coração da humanidade, do coração do homem, a concupiscência, que é nada mais nada menos do que a inclinação nossa ao mal, ao pecado. Por quê? Porque adentramos na realidade do pecado. E aí, quando você fala que a nossa vocação e nosso chamado é a santidade,
é nada mais, nada menos do que voltar a esse começo, voltar a essa comunhão com Deus e com a sua criação, de tal forma que eu possa alcançar de novo o quê? A felicidade. Entende? Então, a felicidade e a nossa vocação primordial, que é a santidade, são coisas muito íntimas. Só é verdadeiramente feliz quem vive a santidade. E a santidade está intimamente ligada com a felicidade. São duas realidades distintas, né? Mas estão muito unidas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou dando uma introdução para falar o que é a santidade. E a santidade é nada mais nada menos do que essa comunhão com Deus. É estar perto de Deus. É ter esses mesmos sentimentos de Cristo. É ter o mesmo coração de Deus. E o Evangelho hoje vem falar um pouco sobre isso. O Evangelho de hoje, no livro de Isaías, ele vem falar particularmente para a pessoa de Cristo. Aqui ele fala para a pessoa de Cristo naquele momento, né? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Ali no Evangelho se referia a Jesus Cristo, mas depois, por meio de Jesus Cristo, também adentramos nessa realidade. Porque por meio do batismo, adentramos a essa guerra contra a nossa própria concupiscência, que eu falei lá atrás. Porque dentro do batismo, o que é que nós recebemos de maneira extraordinária da Santa Igreja? O Espírito do Senhor. E tudo isso só é possível por causa da pessoa de Jesus Cristo. Lembremos sempre que a igreja é o corpo místico de Cristo. E se eu faço parte, por meio do batismo da Santa Igreja, eu faço parte intimamente do corpo celestial e místico de Cristo. Ou seja, tendo isso em vista, ora esse evangelho foi falado para se referenciar a Jesus. Mas hoje, a referência dele também é para nós. Sabendo que por meio do batismo o Espírito do Senhor está sobre nós, porque ele nos consagrou por meio da graça do batismo, com a unção, né, do óleo do batismo e da água, né? Na verdade, a água do batismo, né? Com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, e aqui os cativos não é na palavra prática, os presos e libertar os oprimidos. Não, aqui é sobre pecado. Aqui ele está referenciando sobre os pecados. O cativo e o oprimido e o cego, né, no caso a recuperação da vista, é as pessoas que estão no pecado. No pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona. A referência aqui não é uma coisa de tipo, pessoas oprimidas, o castigo, sei lá. É o pecado. Libertação das pessoas, de levá-las para o bom caminho diante da graça de Deus e não do pecado, né? E para proclamar um ano da graça do Senhor. Isso, na verdade, exatamente, mãe. A liberdade está em Cristo. Ele proclamar a libertação, ou seja, proclamar a boa nova, proclamar a vida boa, proclamar a vida desapegada dos pecados do mundo, da carne. Tudo isso eu falei, pessoal, para trazer uma pergunta. E essa pergunta é tanto para mim, quanto para vocês, quanto para todos nós. Como está a nossa vida de santidade? Porque tendo em vista que a minha missão, né, aqui na Terra é um coração consagrado a Cristo para anunciar a boa nova, de maneira até particular aos pobres, né, as pessoas que mais necessitam, as pessoas que mais sofrem. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. O ano está começando agora. E Deus verdadeiramente nos chama, nos convida a uma vida de santidade, a uma vida de comunhão com Ele, ou seja, uma vida missionária. Tendo em vista que lá no batismo o Espírito do Senhor repousou sobre nós e que nós somos templo vivo do Espírito Santo, como é que está a nossa vida de santidade? O
que é que nós estamos fazendo para tanto levar os outros a Cristo e, consequentemente, assim também ser feliz. Porque não se enganem, meus irmãos. Por mais que muitas coisas nesse mundo possam nos trazer alegrias, muitas dessas alegrias que estão no mundo, elas são ilusórias. A verdadeira alegria está na santidade. A verdadeira alegria está em Cristo. E eu falo isso pegando também muito a minha história como base, como alicerce, né? Quantas coisas eu já vivi nesse mundo, né? Meus amigos aí já sabem, estão de prova. Mas quantas coisas eu já experimentei, quantas vezes já busquei a felicidade em várias coisas, mas a minha felicidade mesmo, o repouso da minha alma, um coração que eu falava, aqui eu estou no lugar certo, no momento certo, na hora certa, foi só em Deus. Foi só em Deus. Então eu te convido, nesse ano novo, né? Comecinho de ano, busca a santidade. Busca a proclamação do evangelho aos pobres, aos pequeninos. Busca ter esse envio, proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, recuperação da vista, para libertar os oprimidos, ou seja, pessoas que estão na realidade, na profundidade do pecado, pessoas que não são amadas, pessoas que precisam do amor, precisam sentir o amor, precisam de uma luz. Seja essa luz no meio do mundo. Seja essa luz. Sim, você é chamado a ser essa luz. Amém? Então assim, eu acho que hoje, pelo menos até firmando o meu propósito de vida, e você pode ter outro propósito de vida diante desse evangelho, mas o meu hoje é o quê? É renovar a minha busca à santidade. A minha busca dessa intimidade com o Espírito Santo e levar essa boa nova aos pobres, aos pequeninos, né, claro, mas a todos. E saber que dentro dessa santidade eu alcançarei a plena felicidade. A busca da santidade é dia a dia, hora a hora, segunda a segunda. Exatamente, manhã. A busca da santidade é hoje. Ela é hoje. Ela é agora. Pouco importa o que você vê na sua história. O que importa para Deus é que você escolhe ser hoje. Amém? Bom evangelho, né, pessoal? Muito bom. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, meu irmão, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. É isto. Vamos embora.